Fala, cambada de gente fina, como vocês estão? Todo mundo tranquilão? Hoje vamos para mais uma live aqui, ó. O Aiza já está aqui, já vem cá, dá um alô para esse povo aí. Olha lá, como que você está? Tudo tranquilo? Hoje a gente vai trazer aqui o Carlos aqui, pessoal. Hoje a gente vai trazer o Carlos. Fazer uma live aqui, ó. Toma aqui. Vai para lá. Tá bom? Show. O Carlos, ele estava aqui nos Estados Unidos. Eu vou mostrar o canal dele aqui para vocês. Esse daqui é o canal do Carlos. O Carlos tem um canal muito grande aí, com 168 mil inscritos. O canal dele é bem interessante. Cadê? Olha lá, Brasileiros Sem Fronteiras. Deixa eu... Brasileiros Sem Fronteiras. Deixa eu colocar isso aqui para todo mundo ver melhor. Aí. O canal dele, ele fala tudo o que você quer saber, morar nos Estados Unidos, morar no exterior, se você quer ir para o Uruguai, Paraguai. Ele incentiva o pessoal a não morar nos Estados Unidos, porque ele tem um green card, tem tudo, ele tem uma experiência de vida muito interessante, a gente vai destrinchar hoje a vida do Carlos aqui. Antes de tudo, eu quero aqui, quem tem interesse em acompanhar um canal bacana também, o canal que eu recomendo também é o canal do meu amigo... O Vitor Today, lá de Las Vegas, pessoal. O Vitor é um amigo meu que eu conheci lá em Las Vegas. Ele pediu aí, ele está começando esse canal dele, está com 83 inscritos. Se você colocar @Vitor Today, é um canalzinho, está pequeno, está com 83 inscritos, 15 vídeos somente. Ele é um camarada muito gente boa, um amigo meu lá de Las Vegas, que eu conheci ele lá. Quem quiser dar um apoio nele aí, se inscrever no canal dele, beleza? Eu vou chamar o meu amigo Carlos aqui, a gente vai começar a destrinchar esse assunto da live de hoje. Fala, Carlos, tudo bem? Como que você está? Olá, tudo bem? Tá me escutando bem? Tô te escutando bem. Perfeito. Boa noite. Queria agradecer pelo seu tempo aqui, que você está morando... Você está morando aonde, Carlos? Santiago, no Chile. Está no Chile, rapaz, olha só. Agradecer o pessoal que está entrando na live aqui. Daqui, geralmente, com 10, 15 minutos, a gente coloca aqui bastante pessoas aqui. O Fábio Santiago, a Argentina, o Tupi, o Alceni. Vamos aqui destrinchar a vida do Carlos. Ô, Carlos, e essa história aí, quem me apresentou o Carlos foi o Rodrigo, que ele é diretor da Jovem Pan em São Paulo, várias afiliadas ali da Jovem Pan. E o Rodrigo falou, Thiago, esse camarada aqui é um camarada bom para você entrevistar, que ele tem o green card e tudo, foi para os Estados Unidos e não quis ficar nos Estados Unidos. Conta essa história para o povo aí. Bom, vamos lá, então. Não é que eu não quis ficar nos Estados Unidos, né? Deixa eu me apresentar melhor. Meu nome é Carlos Schreier. Eu falo sempre no meu canal que eu sou mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Eu já criei essa empresa desde 2017. Eu deixei o Brasil em final de 2014, quando a Dilma se reelegeu. Quando a Dilma se reelegeu ali, eu vi que o Brasil ia ter vários problemas. Aí eu sou economista, né? Então ali eu vi que era bom oferecer oportunidades de negócio para o pessoal que eu trabalhava. Eu cresci no Brasil desde 2004, 2005, desde 2005, acho, 20 anos. E eu trabalhava diretamente com investidores no mercado imobiliário. Tenta só virar colocar você mais no meio da tela aí, tá vendo como eu tá? vi que eu sempre pego em tela inteira, né? Porque você sempre pega a tela inteira. Então, ô Carlos, aí você... deixa eu te fazer umas perguntas aqui para o pessoal que vai entrando aqui, só para ir assimilando aqui. Primeiramente, você é da onde do Brasil? Eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre. Aí, pessoal, quem está entrando na live, o Carlos, ele tem um canal que chama Brasileiros Sem Fronteiras. Quem não viu, é só voltar um pouquinho na live, que eu coloquei o começo, depois eu vou voltar lá de novo. Aí você foi para os Estados Unidos a primeira vez, você foi quando? Deixa eu ver se eu acerto assim. Não, assim é pior. Não, aí tá bom. Aí, né? Isso. Aí a primeira vez que você foi para os Estados Unidos foi quando? Não, foi em 1998.
fui estudar inglês, fiquei um mês, daí na Califórnia, e aí eu disse, cara, é o melhor lugar do mundo, né, cara? Tipo, nos anos 90, os Estados Unidos era perfeito, né? E aí eu voltei em 2006, 2007, fiquei na Califórnia quase 2 anos, fui estudar. Depois de me formar, eu me formei em turismo no Brasil, uma faculdade de 4 anos, né, bacharel. E aí eu fui estudar produção de cinema, lá na Universal Studios, em Los Angeles. E aí eu estudei 1 ano, e quando tu estuda, depois de 1 ano, no F1, né, tu pode pedir uma aplicação para poder trabalhar, né, na área. Não sei se muita gente sabe disso, se chama OPT, Optional Training, Optional Professional Training, uma coisa assim, e aí tu pode pedir o Social Security, uma permissão de trabalho, e eu fiz isso. Só que daí eu não consegui emprego, estava ruim naquela época nos Estados Unidos, estava em 2007, virando para 2008, crise e tal. Eu Aí eu acho fui que hoje trabalhar, não pode mais isso hoje, não. Acho que não pode? 2017, 2018, o Trump acabou com isso aí. Na verdade, foi o Barack Obama que acabou, E Hoje, eu não sei, cara, eu acho que ainda pode nas faculdades, cara. nas Ó, faculdades pode. Nas É, faculdades pode. Mas se for para um F1 de estudar inglês, não pode, não. não, é filme de estudar É, inglês de jeito nenhum, é. tem que ser focado numa profissão. Você Ah, tem que bom. fazer um curso profissionalizante, como se fosse um Tipo um técnico, técnico, e tem que ser mais de 1 ano. E tem que ser, é, tem que estudar de manhã e de noite, tem que ser tempo integral. Eu estudava das 9 da manhã às 9 da noite. Mas, Foi mas mais aí, de um mas, ano. mas aí você veio em 2007, 2008 e voltou pro, e estudou e volta para o Brasil depois. O Green Card você conseguiu como? E foi bem depois. Eu voltei para o Brasil porque na época o pessoal começou a me chamar dizendo que, cara, o mercado imobiliário no Brasil tinha estourado, os corretores de imóveis estavam ganhando 30 mil reais por mês dentro de um plantão de vendas. Daí eu voltei, e eu não consegui emprego nos Estados Unidos, eu consegui, eu trabalhei naquelas academias, sabe, LA Fitness, e ativei meu Social Security e tudo, e nem completei meu ano de permissão de trabalho, eu fui embora. Voltei pro Brasil, e aí, em 2014, eu peguei e enchi o saco do Brasil, estava casado, um casamento ruim, me separei e deu assim uns 20 dias depois que a Dilma se elegeu, eu já estava nos Estados Unidos. Aí eu fui tirar o Cresce, né, a licença imobiliária da Flórida, porque eu já tinha o Social Security, a única coisa que tu precisava, não precisava nem do Green Card. A única coisa que tu precisava era tirar com o Social Security. Tu não podia trabalhar, né? Você correu do Brasil, você saiu do Brasil nessa época por conta de política? Por conta da Dilma? Por conta de política. Mas eu já tinha me formado naquele período ali que eu voltei de 2007 a 2014, eu me formei em economia. Eu fiz outra faculdade. E aí eu estudei, né? Vi que o negócio ia ficar ruim. O dólar estava 2,30. E aí eu pensei, eu vou para a Flórida para trabalhar no mercado imobiliário, oferecer os empreendimentos que tem em Orlando e Miami para os investidores que eu tinha lá em Porto Alegre. É O isso que eu pessoal que tem fiz. dinheiro. É, Você ia procurar imóveis e tentar vender para o pessoal porque o dólar estava baixo. E ganhou dinheiro com isso? exatamente. Aí que tá, não muito. Por quê? Não para conseguir ficar muito tempo, me sustentar muito tempo, porque o problema do brasileiro é acreditar no Brasil, entendeu? Então, naquela época, o dólar estava 2,30 e o pessoal dizendo, mas vou esperar e tal, e começou a subir o dólar, foi para 2,70, 3, 3,50, e o investidor sempre dizendo, não, eu vou esperar baixar o dólar. Vou esperar baixar. E aí tinha gente querendo investir no Brasil, o mercado imobiliário ainda no Brasil estava bom, só que aí chegou o tempo que naquela época, quando eu estava vendendo imóveis no Brasil, a gente vendia sem comprovação de renda. Teve uma época que se vendia assim, para qualquer pessoa, chegava na construtora lá, enquanto o imóvel estava na planta, você vendia sem comprovação de renda. Quando o imóvel ficou pronto, aí a pessoa queria financiar no banco, o banco pedia comprovação de renda. Então voltou um monte de imóvel para as construtoras e muita construtora quebrou.
E aí o Brasil começou a ir mal naquele período da Dilma, teve aquele protesto em 2013 também, e aí veio a Copa do Mundo, o Brasil parou de novo, um monte de obra superfaturada. Quando eu vi isso, eu disse, cara, isso vai dar ruim. Aí veio 2015, aí 2016 conseguiram tirar a Dilma e acharam que ia melhorar, né? O problema do brasileiro, achar que ia melhorar. E aí não melhorou. E aí, em 2017, eu tive que voltar para o Brasil para me reorganizar financeiramente, porque eu tinha ido mal, né? Porque eu não consegui vender. Voltei para o Brasil, eu vendi um apartamento que eu tinha para ir com tudo de novo. Daí que eu fui fazer a aplicação para o Green Card, porque eu estava vivendo de estudante, de vendendo pelo meu crescido Brasil, e estava estudando uma faculdade lá que era estava fazendo college, community college de finanças. Aí eu Você disse, cara, eu não aplicou vou para fazer você F1, aplicou para o Green Card, não, o Green Card você aplicou como um EB2, um visto de trabalho, o que foi? EB2. Aí os caras falaram, ó, aplica para o EB2, porque tu, cara, tu fez um monte de faculdade, um monte de curso, tu tem condições para fazer isso. Eu tinha, cara, eu acho que eu fiz mais de 2.000 horas de estudo depois do segundo grau, em faculdade, curso técnico. E já tinha estudado nos Estados Unidos, já tinha feito permissão de trabalho, já tinha tudo isso. Aí eu voltei para o Brasil, e aí eu conheci minha esposa, essa que eu estou agora. E aí eu conversei com ela, eu fiquei o quê? 4, 5 meses no Brasil, mais ou menos. Aí voltou para os Estados Unidos e deu É, entrada no o Green Card, você isso, esperou no Brasil ou pegou aqui? nos Estados Unidos, ok. O que Nos que eu Estados fiz? Unidos? Eu fiz o que eu acho correto, tá? Eu comecei já com um advogado, né? E aí eu falei com ele o seguinte, ó, eu vou entrar com o F2, o F1 para minha esposa, F2 para mim. E aí ela vai estudar, e eu vou ficar em casa, vou fazer o Brasileiro Sem Fronteiras, que eu comecei, e Para vou quem abrir o não meu canal de YouTube. só um minuto aqui, para quem não sabe, pessoal, porque tem muita gente leiga, F1 é o visto de estudante. E ele deu o Para visto minha de esposa. estudante. Beleza? Então Por pode isso que continuar. eu acho a melhor estratégia tu fazer isso para a esposa fica na aula de inglês das 9 a 1 da tarde, segunda a quinta, e tu fica em casa trabalhando no YouTube, trabalhando com teus negócios no Brasil. Aí tu não tá ilegal, tu tá fazendo teus negócios no Brasil. E aí eu tava fazendo com meus negócios no Brasil, abrindo meu canal de YouTube, eu participei de várias lives com várias pessoas e fui crescendo meu canal de YouTube, eu só tava fazendo isso. E em 6 meses eu fiz a mudança de status, né? Em 6 meses eu fiz a mudança de status de F2, F1 da minha esposa para aquele cartão rosa, né? Que é o combo card para você poder trabalhar e poder viajar. E aí a gente já podia trabalhar e viajar. Eu já tinha Social Security desde a época de 2006, minha esposa tirou também. E aí a gente esperou o Green Card, só que daí teve um problema que foi a pandemia, né? Então a pandemia atrasou a emissão de Green Card, cara, foi uns 3 anos, 2, 3 anos mais ou menos. E o meu ainda foi negado a primeira vez, porque o meu advogado, ele não fez um plano de negócio corretamente, era um dos caras mais caros da época, lá da Flórida. Eu gastei uma fortuna para fazer. Se for botar tudo no papel, acho que eu gastei uns $30.000, mais ou menos. Que isso aí. Então, aí eu pedi uma reaplicação, né? Fiz de novo, fiz o plano de negócio, caiu em outro oficial e ele aprovou, entendeu? Só que daí eu já estava com vontade de ir embora, porque aí eu tive essa outra ideia dessa empresa, né, que eu estava fazendo, a Brasileira Sem Fronteiras, só que implementar a teoria das bandeiras para as pessoas, não só vender imóvel. O Meu que é essa negócio não é... teoria? Que é essa Eu vou teoria das bandeiras aí? Que é o Brasileiro Sem Fronteiras? Você abriu uma empresa com o mesmo nome do canal. Isso, mas isso daí eu tinha feito em 2017. O Brasileiro Sem Fronteiras era ajudar o brasileiro a tirar o dinheiro do Brasil. Era só isso, tá? Não tinha migração na época. Investir Agora, em outros lugares. é Entendi. isso. Era só tirar o dinheiro do Brasil para botar nos Estados Unidos. Era só isso que eu fazia através de imóveis. Só isso.
Aí eu pensei o seguinte, cara, não é só isso que eu vou fazer, não. Eu vou ajudar na teoria das bandeiras que eu conheci ali por 2018, 19. E aí, a teoria das bandeiras é você se internacionalizar, tá? A sua vida Olá, pessoal! Bem-vindo ao tá no, canal Brasileiro Sem Fronteiras. Opa. você se internacionalizar com diversos aspectos da sua vida, tá? Em diversos países, mas é como se você tivesse fincasse bandeiras em diversos países, escolhendo os países como se fossem empresas prestando serviço para ti. Então, tu vai lá e escolhe um país para tirar uma segunda cidadania. Esse país eu quero aquele passaporte daquele país. O outro Você país eu hoje, quero... você hoje tem, eu estava vendo no seu canal uns vídeos, você tem residência do Uruguai, Paraguai, Estados Unidos. Exato. Você tem quantos passaportes e quantas residências? Então, eu vou Vamos- explicar. Eu vou explicar. Então, a questão da teoria das bandeiras é você abrir uma empresa num país, abrir uma conta bancária em outro, uma residência legal e fiscal no outro, e aí tu vai fazendo uma estratégia para ti. Mas para eu fazer isso, como eu estava dizendo, eu tinha que sair dos Estados Unidos para aplicar para mim, né? Porque como é que eu vou vender um negócio? Eu estou lá nos Estados Unidos, vou dizer assim, faz a tua residência no Uruguai, sem ter para mim. Aí eu peguei e deixei os Estados Unidos e disse assim, cara, eu vou fazer essas residências tudo para mim, porque tu pode ter residência em diversos países sem ter a obrigação de morar neles, é diferente do Green Card, tá? Tem países, por exemplo, que nem Uruguai, Paraguai, Panamá, que eles não te obrigam você a morar neles. Você não é obrigado a morar, então você vem, quer ver, ó, é como se fosse o Green Card do Uruguai. Você vai lá, ó, é a, é a carteira de identidade do Uruguai, você vai lá e tira, é uma residência permanente. É que nem o Green Card é uma residência permanente também. Você pode tirar o do Paraguai, ó, também, ó. Do Paraguai, o do Panamá eu estou renovando para permanente, porque tem países que você tira de 2 anos provisória, entendeu? Aí depois de 2 anos você tem que renovar. O Paraguai é assim e o Panamá é assim também. Então eu estou renovando a do Panamá, estou tirando aqui a do Chile. Então eu tenho Chile, Uruguai, Paraguai, Panamá, Estados Unidos e Brasil, né? Por enquanto. E aí você tem que ver onde que você vai ser residente fiscal, né? Porque eu sou residente fiscal no Estados Unidos, tá? Você aqui no Chile também, pelo tempo de permanência. E essas residências, elas não podem fazer com que você seja bitributado. Por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos não têm acordo de bitributação, né? Você tem créditos, mas você é bitributado. Já no Chile com os Estados Unidos tem acordo de não bitributação. Então, você pode morar no Chile, mesmo tendo green card ou sendo cidadão americano, porque não sei se o pessoal sabe, quem é cidadão americano e vai morar em outro país, ele continua tendo que pagar imposto para os Estados Unidos para o resto da vida. O cidadão americano não pode dar saída fiscal que nem o brasileiro, né? É o único que não pode, no mundo inteiro, mais o da Eritreia, mas enfim. O americano, tu é cidadão americano, ô, Thiago? Eu sou cidadão americano. Pois é. Então você, digamos, enjoou dos Estados Unidos, não quer mais. Você vai para o Brasil, está ferrado, entendeu? Está ferrado porque você vai continuar tendo que fazer o seu imposto com o IRS e vai ter que fazer o seu imposto com o Brasil também. E aí vai te complicar. Se você quiser morar no Brasil um dia, muita gente renuncia à cidadania americana. Então, por isso que eu não tive interesse ainda de ser cidadão americano, e muita gente não tem. Por quê? Porque o green card você devolve. A cidadania americana, para você renunciar, é um saco. É um saco. Eles te dão um problema aí para você renunciar. Eles fazem você ir várias vezes no consulado, você precisa já ter outra cidadania, você precisa morar em outro país, você precisa comprovar um monte de coisa. Se você já tem mais de 2 milhões de dólares de patrimônio, você precisa pagar um exit tax de 20% em cima do seu patrimônio, tá? 20% em cima do seu patrimônio vai para eles, direto, tá bom? Então, Então, o macete, então, é o cara mandar tudo que ele tem, no caso do brasileiro, né? Mandar tudo para o Brasil, se for para renunciar, porque aí igual não, você não, é imposto mundial, então se você mandou para o Brasil, você vai ficar devendo para a IRS, você nunca mais mas vai aí entrar nos Estados Unidos, se entrar, é você vai preso, só isso, né? Você só vai só preso. isso.
você vai preso, tá? E, assim, por isso que eu tô falando, para você ter a cidadania americana, você tem que pensar bem, você tem que dizer assim, vou morar nos Estados Unidos, acabou. O que acontece, que eu tive a ideia de fazer essa empresa que eu tenho agora, é porque muitos americanos, o pessoal que ganha aí, o aposentado, casal aposentado, ganha $5.000 por mês, tem muita gente que é assim, eles não conseguem mais acompanhar o custo de vida americano, tá? Eu, quando morava na Flórida, meu custo de vida era 6, 7 mil, e era, por isso que eu te falei, que era complicado. Morar, se você não vive com o dinheiro da Flórida, que nem eu vivia com o dinheiro do Brasil, é complicado. Aí, o que esses casais de aposentados fazem? Eles vão morar na Costa Rica, eles vão morar no Panamá, eles Então, vão morar no Uruguai. o povo está fugindo dos Estados Unidos porque não tem o aposentado não tem viver com dignidade. É que daí fica mais fácil, porque Costa Rica, Panamá, o custo de vida é metade do preço, tá? E aí eles ficam perto dos Estados Unidos, certo? E o custo de saúde, principalmente, é muito barato. Então, com a aposentadoria deles, eles continuam pagando imposto nos Estados Unidos, eles não renunciam o passaporte nem nada, fica tudo a mesma coisa, só que a residência fiscal no Panamá, você não paga imposto se você receber a renda de fora do Panamá. Então, não muda nada, entendeu? Eles não são bitributados, eles vivem lá de boa. Na Costa Rica também vive de boa, no Uruguai também de boa, no Paraguai de boa. Então, eu disse assim, cara, se os americanos estão saindo, por que eu não vou ajudar os brasileiros a ter outras opções? Porque, cara, o brasileiro só quer Estados Unidos, só quer Canadá e só quer Europa. Por que o brasileiro não vai para o Uruguai? Ou não vai para o Paraguai? Ou não vem aqui para o Chile? Cara, eu prefiro morar aqui no Chile do que na Flórida, onde que eu estava morando. Não que na Flórida é do caralho morar na Flórida. Posso falar palavrão aqui, né? No teu canal. Pode. Fica à vontade. É do caralho morar na Flórida, tá? Só que o clima do Chile é muito melhor, cara. É um inferno morar na Flórida. É ruim pra caramba, é úmido, quente. Aqui no Chile é o mesmo clima da Califórnia. É o mesmo clima da Califórnia. Só que o custo de vida no Chile é metade da Flórida. Certo? Então, e aqui, onde que eu moro, o Santiago é dividido em diversas comunas. São diversas cidades com prefeitos. Se você pegar as 3 melhores, é como se fosse morar no Canadá. Mas O problema... você já passou para o Paraguai, Uruguai, o que você acha de Panamá? O que você acha desses lugares aí? Então, aqui no Chile é como se fosse morar no primeiro mundo, se você morar no lugar certo. O problema do Chile é a imigração ilegal, que nem o Canadá. Esse é o problema do Chile, tá? O Chile é um país desenvolvido, com alguns problemas de América Latina, com algumas favelinhas, né? Mas é um país desenvolvido. Não tem uma economia forte que nem os Estados Unidos. Você não vai vir para o Chile aqui e vai trabalhar de pedreiro e conseguir voltar para o Brasil e comprar uma casa. Não vai acontecer isso. Mas você pode viver bem aqui no Chile. Pode vir aqui e viver bem, empreender. Eu vivi no Panamá 2 anos. Panamá, eu achei que chegando lá, eu queria saber por que os americanos vão para lá. Mas depois eu descobri que os americanos preferem Costa Rica, tá? A Costa Rica tem muito mais imposto do que o Panamá. O Panamá tem bem menos imposto, é um país com liberdade econômica, a moeda é dólar, não tem banco central, só que o país é uma zona, tipo, tem muita corrupção, o setor público não funciona direito e tem protesto toda hora, tá? Do sindicato da construção civil, fecha a rua e não deixa você sair, não deixa você passar. Não tem liberdade de ir e vir no Panamá. Então, se você quer ir para o aeroporto um dia e eles fecharem aquela via, você não vai. Entendeu? Então, eu cheguei ao ponto de dizer assim, tá, eu vou morei 2 anos e enchi o saco. Enchi o saco da cultura deles também. Eles são um povo que eles acham que construíram aquele país, eles não construíram nada daquele país. Foi os americanos e os europeus. E eles acham que não, eles acham que foram eles são muito nacionalistas e xenofóbicos. Eles não gostam de branco, não gostam de... porque eles ligam tudo isso a americano.
entendeu? Ah, Eles te é? tratam mal, não é um lugar legal, tá? Mas, eu digo, sempre todo país tem o lado bom. Por exemplo, se você quer abrir uma empresa, uma holding, uma conta bancária e ter o seu patrimônio protegido lá, é bom, tá? Mas tem que ser bem feito, tá? Tem que ser muito bem feito. Aí eu vi que os americanos preferiam a Costa Rica, né? Mesmo pagando um pouco mais de imposto de IVA, por exemplo. O IVA no Panamá é 7%. Só 7%, que nem o da Flórida. Né? Lá na Costa Rica, se eu não me engano, é 20%. Dizem que A... a Costa Rica é perfeito, né? Ela não é, também É, não, mas, entendeu? mas daqui, ô Carlão, só mudando de assunto aqui, para a gente ver um negócio aqui. Que eu sou fofoqueiro, eu gosto de saber da vida dos outros. Eu queria saber, você estando na Flórida, estava ganhando seus 6, 7 mil reais, 6, 7 mil dólares, esse dinheiro vindo do Brasil. Aí você acha que não dava para ter, não dava para viver na Flórida com esse dinheiro, e por isso que você procurou outros países e aproveitou a Não, oportunidade também? não, dá para viver com 7 mil. Não, dá Hum, sim. Dá, eu não sei agora como é que tá subindo bastante, né? Mas, por mas exemplo, meu aluguel lá no começo, é que eu sempre quis viver bem, tá? Obviamente que dá para viver mais barato. Mas eu vivi em Boca Raton, por exemplo, né? O aluguel era $2.000, não, era $2.500. Hoje o mesmo prédio, eu acho que está $3.000. Está aumentando, aí você entendeu? vivia bem, né? 2.500 Não, dólares vivia na Flórida. bem. Não, para tu ver, eu vivo aqui no Chile com $2.000 agora. Tu imagina um apartamento, Mas, uma vista para a cordilheira, melhor bairro, né? Então, assim, a questão você vive com muito melhor nesses países do Mercosul, mas muito melhor com o mesmo dinheiro que você vai viver nos Estados Unidos. A questão é como você vai ganhar em dólar, a tá? questão é um mito também, né, Carlos? Eu vivo nos Estados Unidos, tem Também. aquele, Assim, ó, né, cara, tipo o assim, o que status. está acontecendo hoje, tá? Eu comecei lá em 2020 a ajudar a morar no Panamá, ajudar a morar no Paraguai, no Uruguai e tal. Eu tirei tudo isso daí para mim. E aí eu fui viajando nesses países, fui vendo que muito brasileiro está indo para o Paraguai, muito está indo para o Uruguai também. E nesses países é melhor você empreender, tá? Você vai empreender, vai botar um negócio lá e o Paraguai também é bem legal. Mas também tem o vendedor de sonho, que nem você... Eu vi o último vídeo seu, olhei lá você falando do vendedor de sonho, que tem nos Estados Unidos. Cara, no Paraguai é a mesma coisa. Agora tá todo mundo indo para o Paraguai. Todo mundo indo para o Paraguai, porque o Paraguai é barato se viver, é metade do preço do Brasil, porque a energia é barata, porque lá é tudo bom, tudo é perfeito e tal, e não é. Não é, entendeu? Porque o Paraguai é cheio de problema. Ele tem infraestrutura precária, bem ruim, da década de 90 no Brasil. Os aeroportos são ruins, as estradas são mais ou menos, a saúde no Paraguai ela é bem ruim. Para você ter uma noção, você precisa, se você tem que fazer um tratamento de câncer ou um transplante de órgão, o Paraguai faz no Brasil. Ele se trata lá em São Paulo, Aí os entendeu? caras saem do Paraguai para É, ir no Brasil? exato. Só que o Pelo vendedor de SUS? sonho, só que não, pelo SUS não, mas Um plano particular lá. particular, Ah, Mas o bom. vendedor de sonho diz que o Paraguai é perfeito, tá? Então tá todo mundo para lá. O que acontece com isso? Eu fui, até te perguntei se eu posso falar o que eu quisesse. Eu fui inventar de falar a verdade. E eu sempre falo a verdade sobre todos os países, sobre os Estados Unidos, sobre Panamá, sobre, que nem eu falei do Panamá dos protestos, sobre o Paraguai. Então, o Paraguai é ótimo para empreender e para investir no mercado imobiliário. Não existe mercado imobiliário tão bom quanto o Paraguai agora. Tá muito bom para comprar apartamento no Paraguai. Agora, cara, fui inventar de dizer que a saúde era ruim lá. Fui inventar de dizer que as universidades de medicina que eles estão botando lá não são boas. Fui inventar de falar isso, cara. E lá tem liberdade de expressão. Lá tem, entendeu? É. Fui inventar de fazer isso, fizeram um cancelamento comigo, cara. Teve um cara de um canal que juntou 5, 6 canais de brasileiro e são os vendedores de sonho. Ah, Por quê? Porque lá tem uns mexeu. canais de YouTube lá, de brasileiro lá? Porra, tem uns 40, 50 canal. É Os caras mesmo? estão vivendo. O que eles fazem? Eles trazem brasileiro e fazem a residência do cara lá.
entendeu? Não precisa ser advogado para fazer a residência do cara lá. Que nem nos Estados Unidos, o EB2NW, não precisa. Tu vai lá e ajuda o cara e faz. E aí eu fui mexer com o negócio deles, cara. E aí fui cancelado. Eu até que entrei com uma medida de segurança, porque o cara disse que ia me pegar na rua quando eu fosse lá. Sério? Que Ia me dar um isso aí? soco. Então, entrei com medida de segurança, o cara agora já deve ter recebido a intimação lá. Mas para você ver que vendedor de sonho tem no Uruguai, tem no Paraguai, tem no Panamá e tem nos Estados Unidos. Tem no Canadá também, ainda, por mais que o Canadá tá uma droga. Né? Fala em Uruguai. Uruguai, eu já ouvi falar há alguns anos atrás que o Uruguai é o melhor lugar que tem na América do Sul para viver. É verdade mesmo ou não? Cara, é aí que tá, meu. Depende qual é o seu objetivo. Se tu quer emprego no Uruguai, nem a pau, tu não vai conseguir. Se você quer empreender no Uruguai, você vai ter que empreender para idoso. Só tem idoso lá praticamente. Então, se você se você é de TI, é bom, tá? Tem até isenção fiscal lá. Então depende. Eu não moraria no Uruguai, porque é um país, assim, Punta del Este do caralho. Muito legal. E Montevidéu é mais ou menos, tá? É tipo uma cidade que nem Porto Alegre, mas mais parada. Mas para mim é muito parado. Eu Agora, gosto de infraestrutura. Eu prefiro o Chile, entendeu? Carlos, tem umas coisas que eu vejo aqui dos Estados Unidos com relação a Paraguai, Chile e Equador e alguns países aí. Por exemplo, no Paraguai, esses dias aí, xingou um jogador do Palmeiras de macaco e não vai preso, porque tem liberdade de expressão, igual você falou aí. Né? Você pode xingar o Estados cara de Unidos, macaco. Estados Unidos você pode fazer o que você quiser. Nos Estados Unidos você pode também, você vai receber um processo civil, isso não um processo criminal. Depende. Você vai receber, tipo, se a pessoa se sentir ofendida, você é como a mesma coisa que ele me chamar de, sei lá, de Vagabundo, branquelo, qualquer alguma coisa, né? coisa, vagabundo, alguma coisa assim, eu me senti mal. Porque nos Estados Mas, Unidos eu posso chamar o que quiser de qualquer pessoa de o que quiser. O que você não mas, pode nos Estados Unidos é tratar mal. É não deixar uma pessoa entrar no seu restaurante porque ela é de uma determinada raça. Isso você não pode fazer. mas Isso é racismo. aí passou uns dias, passou um mês mais ou menos. Aí teve um problema aí no Chile que um tanto de animal quebrou o estádio aí no jogo do Colo-Colo com o Fortaleza, né? Aí Sim. eu fiquei pensando comigo, Chile, Paraguai. O Paraguai, eu estava vendo lá o cara fazer aquele gesto e a torcida, o pessoal acha normal o cara imitando macaco. Aqui nos Estados Unidos é anormal aquilo, ninguém faz isso. Não, mas É, que assim, a gente tem uma. Quando se diz país desenvolvido, o país ele passou por diversas etapas até chegar numa sociedade um pouco mais culta, uma sociedade com uma renda per capita maior. O Paraguai ainda não chegou, o Paraguai está começando. O Paraguai ele tem uma renda per capita muito baixa, é um povo ainda que não tem uma cultura comparável com a Europa e com os Estados Unidos. Não dá. Você que mora nos Estados Unidos há 20 anos e eu que morei 10 anos nos Estados Unidos, a gente sabe que não dá para comparar Estados Unidos com o Paraguai, entendeu? Por mais que o Paraguai hoje em dia o pessoal está adorando e tal, e se você fala alguma coisa do Paraguai, eles ficam puto da cara com você porque está estragando o negócio deles ou está tirando as pessoas de ir para o Paraguai. Mas a gente tem que poder falar, entendeu? Esses youtubers do Paraguai cobram quanto para fazer essa residência no Paraguai? E qual a vantagem de ter essa residência no Paraguai? Eu também faço, a gente também faz, só que eu faço qualquer uma, entendeu a diferença? O cara só faz o Paraguai. Então, se eu falar mal do Paraguai, o cara, ele fica sem o negócio dele, entendeu? Eu faço qualquer um, você vier aqui para mim hoje, eu sou americano / brasileiro e eu quero que tu me faça um planejamento tributário em cima da teoria das bandeiras para onde é melhor eu morar. E eu vou fazer para ti. Eu vou te ajudar. Tu vem numa consulta comigo, que nem médico. Mas esses caras cobram quanto? Esses caras cobram quanto no Paraguai para fazer Cada um isso? cobra. O cara pode cobrar desde 1.500, $2.000, 2.500. E por que os caras 3.000? Os caras querem a residência. Só um minuto aqui. O Michael Santos mandou $2 canadenses aqui. Ele está falando que lá no Canadá tem a picaretagem da máfia dos job offer. Mas isso tem, cara. Cara, eu morei no Canadá também, só que eu morei 3 meses em Toronto. Morar, né? Eu fui estudar durante o verão do Brasil e o inverno deles.
Eu estudei dezembro, janeiro e fevereiro lá, durante minha primeira faculdade. Tudo isso é experiência, porque, cara, a melhor coisa que tem no mundo é você ter experiência internacional. Vocês que estão assistindo aí, tem quantos na live aí? 876. Pessoal, a melhor coisa que vocês podem fazer é ter uma experiência internacional. Tá? Eu sei que quem tem família fica mais difícil, mas a melhor coisa que tem é, mesmo que você não consiga ir para os Estados Unidos, não vai ilegal. Primeira coisa, não vai legal, porque tem outros lugares que você pode ir. Você pode ir para o Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Costa Rica, Panamá, mas tem essa experiência, porque isso abre muito, muito, muito a cabeça da pessoa para empreender, para você poder Para vários realizar. fatores, né, Carlos? Não, para você crescer na vida, para Você você. cresce É, como ser humano, como muita coisa você cresce. é isso aí. É, Então, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter saído do Brasil. E primeiro, fiz esse cursinho de inglês de um mês lá em 98, em Los Angeles, mas depois eu tentei ir de novo para os Estados Unidos, esses 3 meses que eu ia fazer, mas aquela minha namorada da época, que foi comigo, ela não conseguiu visto para os Estados Unidos. entendi. Ela não conseguiu, e aí eu fui para o Canadá. Só um minuto aqui, Carlão. Algumas pessoas chegaram aqui e perguntou qual que é o assunto da live de hoje, porque geralmente a gente está tendo live sexta, sábado e domingo, né? O assunto da live de hoje é o Carlos, pessoal. Ele tem um canal no. Vou mostrar o canal dele aqui, ó. O canal dele está na tela aí, ó. Chama Brasileiros Sem Fronteiras. O Carlos Isso. ele foi para os Estados Unidos em 1998 como estudante ou para passear ali. Depois ele voltou em 2006, 2008. Ficou 2 anos, depois ele voltou em 2014, ali naquela época da Dilma, aí passou um processo, ele formado em turismo e formado em economia, ficou nos Estados Unidos, estudou num college, pegou o EB2NW, pegou o green card dele, e ele percebeu que dava para investir o dinheiro, como ele estudou economia e turismo, né? As duas coisas juntas se agregam muito com o que ele faz, que é pegar e investir fora. E ele com isso, ele foi descobrindo outros países na América do Sul e ele gosta de viajar, pelo jeito, né? Né, Carlão? É isso aí, deixa eu só ligar uma coisa aqui. Ele gosta de viajar. E ele foi, e quem quiser acompanhar o canal dele, e ele pegou o green card, ele não quis ficar nos Estados Unidos. Ele percebeu que dava também para ganhar dinheiro em outros países. Quem quiser, ele tem uns vídeos muito, muito bom aqui. Eu estava assistindo um vídeo dele que era sobre o Uruguai. É um vídeo que está com esse vídeo aqui, ó, porque eu escolhi o Uruguai. Esse vídeo aqui é muito bom. Tem eu assisti uns vídeos muito bons aqui que ele explica muita coisa e abriu até mesmo a minha mente. Um amigo meu que eu conheci, que ele é diretor da filial da Jovem Pan em São Paulo, que sempre me coloca em contato com o pessoal da Auro Verde, pessoal do Pânico, umas amizades que a gente tem aí, que deve ser a mesma do Carlos. Ele falou bem assim, cara, você tem que conversar com o Carlos, que ele tem uma história de vida muito bacana. Aí eu chamei o Carlos aqui para fazer essa live. Ô, Carlos, mas uma coisa que, quando você morou lá nos Estados Unidos e você passou pelo Uruguai, Paraguai, esses países aí da América do Sul, se o cara não conseguir Estados Unidos, você recomenda isso ou você prefere que o cara recomenda a América do Sul e não ir para os Estados Unidos? Qual é a sua opinião? Então, eu atendo por consulta como se fosse médico mesmo. Então, as pessoas vêm falar comigo, quem acompanha meu canal acaba fazendo uma consulta comigo para fazer um planejamento da vida da pessoa junto com ela. Tanto da parte de onde que ela vai morar com a família, de onde que ela vai investir, de como pagar menos impostos. Então, depende muito, muito da parte pessoal da pessoa. E também depende de o que está acontecendo no mundo, que nem eu acho que a gente está prestes a ter uma terceira guerra mundial. O lugar mais seguro para estar numa terceira guerra mundial é no Mercosul. O Mercosul é o lugar mais distante do mundo. A gente está acostumado com o Brasil, morar no Brasil, a gente não percebe que o Mercosul é o lugar mais distante de tudo que é lugar, mais distante de Nova York, mais distante da Europa, mais distante da Ásia. Então, você está no Mercosul, você está protegido da Terceira Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, está cheio de oportunidade, como o Paraguai. O Paraguai é realmente um país que tem muita oportunidade, mas não é o que o vendedor de sonho fala, que você vai chegar lá e vai ter uma vida perfeita. Não vai.
para a pessoa que é simples, uma pessoa que é muito simples, que mora no interior do Brasil, vai chegar lá, vai se acomodar bem, porque é um país simples também. E você vai empreender, você vai trazer ideias do Brasil, vai colocar lá e talvez dê certo. Empreender no Paraguai é ótimo. O Uruguai é para você ir se você é aposentado e tem bastante dinheiro para morar lá. Já o Chile aqui é um país que tem uma infraestrutura, a melhor infraestrutura da América Latina, é aqui em Santiago. O ideal é que você também tenha um pouco de dinheiro e trabalhe com alguma coisa digital, que nem eu faço. Então, assim, a melhor forma, na realidade, de usar a teoria das bandeiras que a gente indica é você trabalhar de forma online, né? Ter liberdade geográfica, que a gente sempre fala. Muita gente diz assim, mas os trabalhos hoje em dia tem alguns que não tem como. Claro, se você trabalha na construção civil, se você tem que fazer isso mesmo, não dá. Mas até médico hoje em dia, tem vários médicos hoje em dia que conseguem. Psiquiatra, psicólogo, tem muita gente que consegue trabalhar online. Se você consegue trabalhar online, você pode trabalhar ganhando em dólar e vivendo em moeda fraca. O que eu posso te dizer? Por exemplo, o peso chileno é uma moeda desvalorizada, e se eu ganho em dólar e vivo em moeda desvalorizada, você está fazendo o melhor dos mundos. Se você consegue viver ainda em um país que não tributa quando vem do estrangeiro a renda, como Paraguai, Panamá, você está fazendo ainda melhor dos mundos ainda. Por quê? Porque você ganha em dólar, o dinheiro vem do estrangeiro, você não paga imposto e você vive num país com custo de vida barato. Então é isso que a gente ensina no nosso canal, é isso que a gente ensina nos nossos cursos. A gente tem cursos, a gente tem audiobook, a gente tem uma comunidade e a gente faz todos os processos, que nem você está falando. Você perguntou, quanto custa lá o processo de residência no Paraguai? A gente faz, porque a gente tem equipes nos lugares que a gente contrata e ajuda a fazer, entendeu? Então é isso, Thiago. A gente sugere que a pessoa não vá pelo México para os Estados Unidos, por exemplo. A pessoa não vai ilegal, entra com visto de turismo e passa o tempão nos Estados Unidos, fugindo do ICE, tendo problema, sabe, vivendo uma vida ruim. Se ela pode migrar para outro país, fazendo o Mercosul, por exemplo, aqui, você vai gastar, sei lá, $2.000 e vai fazer o negócio bem feito, vai conseguir os documentos do país e vai poder trabalhar no que você quiser. E vai escolher o país que você quiser. E com o documento você vai poder viajar. O cara que tem um passaporte chileno aí, naturalizado chileno, ele precisa de visto para ir para os Estados Unidos? É o único passaporte da América Latina que não precisa de visto para ir para os Estados Unidos. E é fácil conseguir esse passaporte ou é difícil? Assim, vamos lá. A gente faz a residência provisória de 2 anos, você vem morar aqui 2 anos. Depois a gente renova a residência para a permanente. Você fica 3 anos como permanente. Depois você faz o processo de naturalização e aí sim você vira chileno. Então você tem que passar, digamos assim, uns 7 anos, 8 anos, mais ou menos. Então às vezes é melhor o cara ir para o Chile do que ir para Portugal. Mas bem melhor, cara. Bem melhor. Portugal, você já viu como é que tá Lisboa? É só paquistanês, é só indiano. Cara, o Chile, ele tem um problema muito grave com o aumento da violência e tem imigração ilegal também. Só que o pessoal fala do Boric, né, que é socialista. Esse governo vai mudar em novembro, tá? Eu já entrevistei no canal também os candidatos de direita, obviamente, tá? Então, vai mudar para a direita em novembro, tem o segundo turno em novembro. Eu acredito que possa ganhar o libertário, que é o tipo um Milei / Bukele, que é um cara que vai descer o cacete aqui, vai deportar também que nem o Trump. E o Chile, cara, é muito mais fácil de arrumar do que a Argentina, porque você já esteve aqui no Chile ou... Não, tenho vontade de estar. Cara, vem aqui para dar uma olhada. É só vindo aqui que você vai ver, pô, a gente tá do lado do Brasil e não vê que isso aqui é tão mais desenvolvido do que o Brasil. Por que a gente no Brasil não pode desenvolver também? O Brasil, sabe o que o Brasil tem? É economia, é dinheiro. O Brasil tem muita gente com dinheiro, muita gente. E essas pessoas,
elas já não conseguem, elas estão tão assim, tipo, cara, eu não aguento mais morar no Brasil, porque a gente vê que o Brasil não vai dar certo. O Brasil faz dinheiro, mas é ruim de morar. Porque assim, cara, você tem que andar com o carro blindado. Não tem um carro blindado aqui no Chile. Não tem, talvez do presidente. No Panamá também não tem, no Paraguai também não tem. Não tem, esses países da América Latina não tem carro blindado, cara. A não ser Colômbia e México, que são narco-estados. Nos Estados Unidos é difícil ter carro blindado. Tem carro blindado aí em Boston? Eu nunca vi, não. Deve É. ter só do Então, assim, presidente mesmo. tu vive numa merda de cidade que nem São Paulo. Eu não tô dizendo, ó, às vezes eu falo, aí o cara vai lá, vai ficar puto comigo, porque o cara é paulista lá. Os caras são meio frescos, hein? Você não pode falar mal, não. É mimimi Não, por demais. isso que eu falei do Paraguai, os caras ficam todo mordidos, né? Cara, assim, Esse ó, cara você tem que ter opinião do que você, do que você, a opinião é sua, cara, tá? Tipo assim, eu não moraria em São Paulo, por quê? Cara, você sai na rua, você tem medo de ser assaltado. Você pisou na rua, tem medo de ser assaltado. Quer dizer que eu não vou para São Paulo todo ano? Não, eu vou 2 vezes por ano para São Paulo, porque lá tem dinheiro. Lá é onde tem economia. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Os Estados Unidos têm economia, alguns estados são seguros, cidades pequenas são bem seguras, certo? Agora, os Estados Unidos tem 50 países para você escolher. Tem estado que você paga mais imposto, tem estado que você paga menos imposto, tem estado que você tem esquerda, você tem estado que você tem direita, tem estado que tem mais oquismo, tem estado que você tem menos oquismo, tem estado que o clima é horroroso, tem estado do clima que é mais ou menos, entendeu? Então, cara, Estados Unidos é o melhor país? É o melhor país, tá? Se você for juntar o útil, o custo-benefício e tudo mais, só que não é todo mundo que entra nos Estados Unidos. A gente tem que ser franco aqui, a gente tem que ser honesto, não é todo mundo que entra nos Estados Unidos. Tem que ter dinheiro ou tem que ter sorte, tá? Eu sempre tive mais sorte e tive sorte de ter feito um monte de estudo, meu pai me ajudou, e aí eu tive condições de entrar nos Estados Unidos, desde novo, desde 17 anos de idade. Então, o imposto de renda do meu pai já ajudou eu a entrar pela primeira vez nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos. Isso provavelmente me ajudou em toda o meu F1, o F1 da minha esposa e o meu EB2NW. toda essa Entendeu? trajetória. Toda essa trajetória. Então, assim, tem gente que tem essa condição. Se Mas você não tiver essa condição, tem outras opções. Ô, Carlos, deixa eu só colocar uma contradição aqui. Você sabendo que os Estados Unidos era bom mesmo, igual você falou, aí mesmo você com green card, você decidiu entrar nessa sua carreira aí de levar as pessoas para outros países, de investimento em outros países, não compensava ter ficado nos Estados Unidos, não? Depende, cara, eu não sei. Quando eu decidi, estava bem ruim ali aquela parte da pandemia, estava bem ruim os Estados Unidos, tá? E eu já estava trabalhando com a teoria das bandeiras, eu gostei muito de trabalhar com a teoria das bandeiras, já trabalho quase 8 anos, estou trabalhando com isso, e com o YouTube, e eu posso ganhar dinheiro em qualquer lugar. Então eu viajo muito, eu não paro um mês. Eu chamo o Chile como base, tá? Esse apartamento que eu tenho no Chile, eu utilizo ele como base. Tem minhas roupas, tem todas as minhas coisas, mas a gente sempre está no Paraguai, no Uruguai, no Brasil, nos Estados Unidos. Eu acabei de voltar daí. Eu estava 2 semanas atrás, 3 semanas atrás eu estava aí, estava em Miami. Então, a gente está sempre rodando, tá? Eu ainda vendo imóveis aí, eu tenho a minha licença ativa de imóveis, né, da Flórida. A gente tem projetos no Texas de tiny homes, a gente tem um projeto bem legal de investimento em tiny homes, aquelas casas de Amazon, né, de botar no Texas, é bem legal. A gente tem vários projetos, a gente tem um evento que a gente vai fazer em São Paulo agora, presencial, sobre a teoria das bandeiras, como o nome do evento é Vida Sem Impostos, né, e investimentos imobiliários, renda em dólar, tudo isso que a gente faz, eu gosto, e a gente está sempre viajando, entendeu? Então, ficar nos Estados Unidos é uma coisa assim, muito tipo, eu teria que ter algo que eu gostasse de fazer lá, e eu já não estava gostando mais do clima da Flórida também. Aqui, por exemplo, no Chile, o clima é muito melhor, eu gosto bastante de morar aqui, mas não tenho interesse ainda de entregar o green card, entendeu? Então, existe esse processo que você faz do re-entry permit para você manter o green card, mesmo tendo que ficar um tempo fora.
Isso daí que eu ia te perguntar, né? Porque o green card é o quê? Até 6 meses, 5 anos, é isso mesmo que você pode ficar fora? Então, o green card não é preto no branco. É assim, ó. Você, quando você tem um green card, você não pode se ausentar mais de um ano, tá? Mas não é só isso. Você tem que ter pagar os impostos, né? Você tem que ter a sua empresa, você tem que ter a sua conta bancária, você tem que ter a sua vida nos Estados Unidos, tá? E não se ausentar mais de um ano. A gente nunca se ausenta mais de um ano, porque a gente sempre está vindo nos Estados Unidos, 2, 3 vezes por ano, mas não é só isso. A questão é que você tem que mostrar que você não está abandonando a sua residência. Então, você aplica para um processo que se chama Reentry Permit, que é você demonstrar que você precisa ficar mais de 2 anos fora dos Estados Unidos, ou mais de um ano fora. Então, você fica renovando a cada 2 anos e, às vezes, eles te entregam 5 anos direto. Significa que você pode entrar a hora que você quiser nos Estados Unidos. Você pode entrar, você vai manter sua residência, mas você está demonstrando que, nesse período, você está trabalhando em tal país, você está cuidando da sua saúde no Brasil, está com um problema de saúde, você está cuidando dos seus pais, que eles estão muito velhos e precisam de você nesse momento. Então, os Estados Unidos, ele não te prende dizendo assim, se rala o seu pai, sua mãe, que eles estão velhos, se você sair daqui, você perde. Não é assim, né? Você pode justificar que você precisa ficar no Brasil por um período. Agora, deixar de pagar imposto os Estados Unidos não quer. Entendeu? Tem várias isenções, você pode aplicar para várias isenções, salário que você tem no exterior, housing que você tem no exterior, você pode descontar muita coisa. Agora, os Estados Unidos, sabe o que ele quer, Thiago? Dinheiro. Os Estados Unidos é tudo dinheiro. Tá? É tudo imposto, é dinheiro, o resto você é livre. Você é livre nos Estados Unidos, desde que você Isso daí é pague uma das imposto. coisas, isso daí que você falou é uma das coisas que realmente eu não gosto dos Estados Unidos, porque tudo é dinheiro. O ser humano não vale porcaria nenhuma, Mais ou menos entendeu? isso. É É, dinheiro. é É dinheiro. dinheiro. Você vai no hospital, você vai ser bem tratado ali, mas depois que você ficar mais de 1 hora no hospital, eles já quer saber se você vai ter dinheiro para pagar a conta. É tudo capitalista. Você tem que pagar seu imposto de renda. Eu acho que a palavra capitalista, eu acho que é até pouco para os Estados Unidos. Eu moro aqui há 20 anos e não sou muito fã do sistema, não, mas é porque eu gosto do dinheiro. Só por isso que eu estou aqui. Tem uma coisa que eu gosto daí também, que talvez até seja um pouco doença, né? Que é o consumismo. Cara, uma coisa que eu sinto falta daí é a facilidade de comprar um carro top daqueles, se você tem um crédito bom, você deve ter aí, você chega lá, um crédito de 750, 700 e pouco, você paga $600 por mês, você tem um puta de um carro do caralho. E, cara, a Amazon, você fica comprando coisa todo dia. Você fica comprando coisa todo dia, isso daí é uma doença, cara. Quando você está fora, por exemplo, aqui no Chile, a Amazon entrega, mas é o dobro do preço. Né? Tem algumas coisas que é só nos Estados Unidos mesmo. É Esses só nos dias Estados mesmo, a Unidos. gente estava tomando café ali, deixei cair um café no computador da minha esposa, um computador que sei lá quanto custa no Brasil, né? Mas eu fui e comprei outro computador da mesma forma por $140. Você imagina? Um, $140. Né? um laptop barato demais, um laptop da HP, 14 polegadas, Sim, 128 gigas, não é os cara, top, mas pelo que ela faz, entendeu? os Estados Unidos, assim, é uma loucura. Uma pessoa que trabalha no McDonald's, ela tem acesso a consumir coisa barata, entendeu? Isso daí é muito legal nos Estados Unidos, né? A economia dos Estados Unidos, é você poder comprar coisas que, cara, que no Chile você não consegue, no Paraguai mesmo também você não consegue, por mais que as coisas no Paraguai sejam mais baratas do que no Brasil, mas E, nos Estados Unidos é a facilidade, cara, você aperta um botão na Amazon, no mesmo dia tá na sua casa, no mesmo dia. no mesmo E já que dia. a gente está falando sobre esse assunto, ô, Carlos, e o que você acha disso aí das tarifas da China, Donald Trump? O que você acha que Cara, essa briga aí, quem vai ganhar? a gente faz análise de geopolítica, até política, por mais que eu receba um monte de xingamentos no meu canal, isso daí é a Terceira Guerra Mundial, já não é Guerra Fria, na minha opinião. Isso é uma guerra híbrida. É guerra comercial, guerra econômica, guerra por procuração, que tem em diversos países. São 3 conflitos que a gente tem praticamente hoje, e eles são conflitos por procuração. As grandes
os grandes países, as grandes economias estão envolvidos nos conflitos e estão fazendo por procuração. Você briga aí e eu estou te dando dinheiro e estou te dando arma, entendeu? O que eu vejo é que o Trump ele quer fazer com... Ele tá seguindo dois presidentes, né, dos Estados Unidos, o McKinley, aquele que é do século XIX, se eu não me engano, século XIX, e o Ronald Reagan, que são dois presidentes que ele é meio fã. E ele quer fazer um protecionismo com os Estados Unidos, beleza. Ele quer ficar fora, não quer ficar mais sustentando a Europa com a OTAN, não quer ficar mais sustentando guerra na Ucrânia. Eu também acho que é certo. Só que, às vezes, protecionismo demais pode fazer recessão, né? Então, é uma questão estratégica que ele está fazendo. Isso pode dar ruim agora, no começo, mas ali na frente pode derrubar a China, que é o grande inimigo dele, que é a guerra. Então, a gente está numa terceira guerra mundial e ele quer derrubar a China. É o inimigo. Se ele conseguir deixar a China isolada, que é o que ele quer, e já está conseguindo, tem 70 e tantos países querendo renegociar com os Estados Unidos, né? E é isso que ele quer deixar isolada, quer deixar ela fraca. Deixou ela fraca, ela vai fazer alguma coisa para invadir alguém, vai começar a guerra. E aí que eu não sei o que vai acontecer. Por isso que o melhor lugar para estar é o Mercosul. O Mercosul é o lugar mais, assim, se tiver bomba nuclear, alguma coisa assim, porque a guerra, ela pode não chegar nisso, a bomba nuclear total, né? Digamos, o planeta ser destruído. Que nem diz, não sei se tu assiste canais de geopolítica, nem o professor Rock, ou outros canais, o professor Marcílio também, a guerra pode não chegar na destruição total, ela pode ser guerras de bomba atômica tática, e isso pode contaminar certos países da Europa. Os Estados Unidos eu acho difícil ser atacado dentro do continente, mas, enfim, o melhor lugar para estar é o Mercosul, o mais protegido. E, aliás, também, os Estados Unidos agora vai passar por uma recessão, isso eu não tenho dúvida. E aí a gente vai ver o que vai acontecer aí. Agora, o mais interessante que eu acho é que o brasileiro quer sair somente para os Estados Unidos. Eu acho que o brasileiro tem que abrir aí a cabeça para esses outros países que a gente tem. Europa já era, né? Agora, Estados Unidos ou os outros países aqui na América Latina. Europa... Agora tem umas coisas, Carlos, não sei se você concorda comigo, não sei se já aconteceu com você quando era mais novo, vou dar um exemplo. Já aconteceu na rua da minha casa de um cara ter a bola de futebol e ninguém queria brincar com ele, né? E o Donald Trump parece que tem a bola de futebol e ninguém quer, e ele está cobrando para o pessoal brincar com a bola de futebol. E o pessoal falou, não, beleza, nós não vamos brincar com sua bola de futebol, não. Isso daí não é levar o tal do ódio espalhado pelo mundo contra o americano, não, Carlos, o que ele está fazendo? Não, mas o mundo já tem um pouco de ódio dos americanos, né? Sempre foi assim. Mas está com sempre isso foi aí, assim. Mais, tanto né? que o passaporte americano não é bom. O passaporte americano não é bom, né? As pessoas acham, não, o passaporte americano é top. Não, não é bom. O passaporte brasileiro em si é melhor que os Estados Unidos, entendeu? O pau a pau, o Brasil entra em mais países do que os Estados Unidos, tá? Sem visto. Acontece que os Estados Unidos entram em países desenvolvidos, entendeu? Tipo Austrália, Nova Zelândia e tal. Eu acho, tá, que o Trump está fazendo isso para, como eu disse, deixar a China isolada. E vai conseguir. Mas qual a intenção de, às vezes, tem briga que, se você entrar, talvez você consegue vencer, mas você tem que saber comprar suas brigas, né? Uma briga dessa aí pode prejudicar toda a população americana aqui durante anos. Vai prejudicar. Vai prejudicar. E Guerra. Qual a intenção de eu ser seu inimigo? Eu vou te deixar você mais fraco se a gente nunca teve uma guerra, né? Não tem, eu acho que não tem necessidade. Não, guerra, a gente, obviamente, eu concordo contigo, guerra não tem necessidade, porém a China, ela durante aí esses últimos 30, 40 anos, ela, né, não teve escrúpulos nenhum, ela foi copiando tecnologia dos Estados Unidos,
as empresas foram indo para lá, ela, né, ela manipulou todo o comércio mundial. Agora, o Trump quer deixar ela isolada para que ela não comece a querer dominar o mundo inteiro. E ela está entrando na América Latina. O Canal do Panamá, eu estava lá. Os 2 portos do Canal do Panamá eram investimento chinês, governamental. Não é a empresa, não, era governamental. Da entrada os 2 portos, entrada e saída. O Trump foi lá e tirou. Entendeu? Tem vários países, por exemplo, a Costa Rica. Chegou lá a China e disse assim, ó, seguinte, ó, tu não reconhece Taiwan, tu vai fazer negócio comigo e eu vou te fazer um estádio de futebol. Costa Rica disse, beleza, tem um estádio bem bonito lá em São José. El Salvador, presidente Bukele, tu vai fazer negócio comigo, com a China. Foi lá e fez uma biblioteca. Eu fui em El Salvador, na posse lá com o Rodrigo. Cara, biblioteca sensacional para as crianças, para o povo lá, e vai fazer um estádio de futebol também. El Salvador só pode negociar com a China, entendeu? E aí vai fazendo. O Paraguai, por exemplo, ele não quis. O Paraguai disse assim, não, eu vou negociar com Taiwan. O Paraguai é o único país, tá, da América Latina, se eu não me engano, que aceita negociar só com Taiwan, não com a China, que reconhece Taiwan como China. Sabe o que Taiwan fez? Fez o prédiozinho bem simples, do Congresso lá da Câmara dos Deputados, o Congresso em Assunção. Tá? Então, é essa briga que a China fica fazendo com os tentáculos e indo fazendo a nova roda da seda, Golden Belt, fica fazendo pelo mundo inteiro, que os Estados Unidos dizem assim, não, só um pouquinho, a gente sempre fez isso. Então, é uma briga, um com o outro. Guerra é assim, cara, geopolítica não tem bonzinho. Tem interesse, tem os seus interesses, tem os conflitos, e os Estados Unidos não é o bonzinho, a China não é o bonzinho, a Rússia também não é boazinha, mas também ela é prejudicada, entendeu? Então, você tem que analisar como um todo. Os Estados Unidos, quando entrou na Segunda Guerra, ou na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos ficou mandando a população para lá, foi fazendo os draft. Aí foi mandando, já tinha mandado o exército, foi mandando os civis, foi mandando pessoas normais para a guerra. Então, guerra não é bom para ninguém. Para ninguém. Só que já está fazendo, está acontecendo. Entendeu? Eu acho que cada um no seu quadrado, né? Os Estados Unidos ele é muito forte na área da ciência, na área da educação, na área da saúde. Tanto que tem chineses estudando. A filha do presidente Xi está aqui em Boston, estudando aqui na faculdade de Harvard. Aqui, então, as melhores universidades do mundo. As melhores universidades. E a China tem que ficar preparada para fazer essas bugigangas deles lá. Claro que tem tecnologia, mas... Cara, a China, velho, copiou as tecnologias sem pagar. Então, copiou tudo. E hoje eles fazem carros top. Aqui no Chile é cheio de carro chinês. Aí não tem, tá? Aí não tem. Aqui é cheio de carro chinês barato. Os carros são metade do preço do Brasil, o carro chinês aqui. E os carros são bons, cara. Verdade. O Michael Santos aqui, ó, mandou $5 canadenses. A China tem a receita do bolo de quase tudo que é produzido pelas grandes empresas americanas. E eles quebram patente, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. É isso que o Trump está querendo isolar eles, estão querendo, né? É guerra, cara, agora já era. É por isso que eu tô falando assim, a teoria das bandeiras que eu falo é você ter um plano B, um plano C. Você tem uma residência em 2, 3 lugares, se caso você precisar fugir dos Estados Unidos, você já sabe para onde você vai. Entendeu, Thiago? Se você tiver que fugir daí, por algum motivo, você não quer ir para a guerra e começar a fazer draft, e mandar você ir para a guerra, você cai fora. Cara, o cara da Ucrânia lá, que começou a perceber que a Rússia ia invadir, o cara que saiu naquele momento e já tinha uma cidadania, sei lá, saiu fora. Do Chile, o cara saiu fora. O cara foi rápido, meu. O cara já tinha uma conta bancária em outro lugar e foi embora. Entendeu? Então, isso é a teoria das bandeiras. Você ter plano B, plano C, você ter uma outra cidadania, você poder morar em outro país. Agora, o cara que é russo, coitado do cara que ele não comprou essa guerra. O cara não entra em nenhum lugar com o passaporte dele. O cara tá ferrado, não consegue ir para nenhum lugar. Sabe o que eles fazem? Eles vão para o Brasil fazer o filho no Brasil. Para o filho do russo ter o passaporte. Ou para os Estados Unidos eles tentam, né? Então, cara, guerra é o político que decide.
a população nem sempre concorda. A população vota no político, né? Mas, às vezes, a população ela não tem instrução suficiente para escolher o político. Né? Mas eu acho que daqui uns 2 anos, não, nem 2 anos, né? 1 ano e meio, em 2026, vai ter eleição aqui para o Congresso americano, e do jeito que as coisas estão aqui, os republicanos vão dominar aí, depois os democratas ganham em 2026 e eles vão cortar um pouco o poder do Donald Trump, né? Mas vamos ver. Sim, talvez, mas assim, ó, até lá, cara, a merda já pode ter feito, cara, tá feito em 2 anos, cara. 2 anos é muito tempo, do jeito que ele tá, cara, imagina, olha só quanto tempo que ele tá ele tá 3 meses, 4 meses, olha tudo que ele já fez, meu. O cara é maluco, velho. Os youtubers daqui estão tudo correndo daqui, cara. Você precisa ver. Aqui a galera tá todo mundo indo embora. Aqui tá. Eu pensei isso hoje, eu tava vindo para casa aqui, eu falei, caramba, em 3 meses, olha só o tanto de coisa que esse cara fez, como que pode? Eu acho que é muito cedo para falar, né? Eu só sei que, assim, eu sinto, e é a minha opinião, eu gosto de dizer que é a minha opinião, pessoal, porque, assim, se tu fala no YouTube, assim, a tua opinião, quem não concorda fala que é merda, né? Muita gente diz assim, se tu não concorda com a tua opinião, tu só fala merda. Não é assim. Eu tô falando a minha opinião, você pode ter a sua opinião, né? Cada um tem a sua opinião, mas agora, assim, a minha opinião é que a gente já tá em guerra, tá? Eu olho muito canal de geopolítica, porque faz parte da teoria das bandeiras. Essa é a minha opinião, e a opinião de política também, essa parte do Trump, o Trump não seria meu candidato se eu tivesse que votar, obviamente eu não votaria em democrata, mas o Trump não é o candidato que eu gostaria de votar, não é o candidato. E eu acho que ele está exagerando em algumas coisas. No Brasil também falo a minha opinião, e aí tu sabe como é que é, né? Quando a gente fala de política, se a pessoa não concorda com você, tu está falando merda. Então é melhor a gente mudar de assunto aí. Mas o pessoal, eles só falam isso na internet, né? Por exemplo, se a gente... Na tua cara não fala. Na tua cara não fala. Uns bosta, né? Tem um bosta aqui falando, Thiago é petista. Mas esse daí é um bosta. Quando você sentar na mesa do boteco ali, esse bosta aí não tem coragem de falar na cara. Ele fala aí, né? Então, na internet os caras falam tudo. Eu só quero saber se o dinheiro está entrando. Né? Esses caras, eles pensam que... Hoje eu tenho 5 anos que eu estou na internet, né? Vai fazer 5 anos em novembro, dezembro. E às vezes eu posto um vídeo mesmo dando minha opinião sobre um assunto e aparece, você é petista, você é isso, é isso, é isso. Aí eu fico olhando assim, o cara pensa que eu vou ficar afetado com isso, que eu ligo para isso. O camarada parou o vídeo ali para comentar, tá me dando dinheiro. Se ele tá me xingando, não. Então, tô nem aí. Se bem que o YouTube não, né? O Instagram dá. O YouTube, só mudando de assunto aqui, não sei se você sabe, você já percebeu isso, né? Já teve vídeo meu que teve tão poucas visualizações e teve tão muitos comentários, e os comentários não ajudam no engajamento do vídeo no YouTube, né? É só mudando de assunto. Mas no Instagram já é o contrário. Quando você tem muitos comentários no Instagram, é sinal que o vídeo vai bombar, mas no YouTube não. Ô, Carlos, não sei se você vai querer ficar mais, a gente está com 1 hora e 8 minutos aqui, se tiver mais algum assunto aí. Você falou bem assim, você falou, Thiago, tem que ser 7 horas por conta da luz. O que tem a luz aí no Chile? É que eu não tenho ring light, eu não faço vídeo de noite, eu não tenho essas... entendi. E aí, quando eu ligo... Porque, assim, o meu apartamento é como se fosse um estúdio, né? Só que ali já tem a cozinha, né? E aí fica feio ali se eu ligo a luz, bate aqui, reflete na tela. Aqui atrás é a sacada, ó, que dá direto na cordilheira aqui. Eu liguei a luz da sacada. Vou só... aguenta só mais um minutinho aqui. O pessoal, o J. Nascimento perguntou, Thiago, me envia o contato do seu editor de vídeo. O nome dele é Vitor. Se você me mandar um e-mail no skol2002@hotmail.com, eu te mando o contato, skol2002@hotmail.com. Uma pessoa perguntou aqui, pessoal, para quem não conhece, o Carlos, ele tem um canal muito bacana, vou colocar aqui mais novamente o canal dele aqui para vocês conhecerem, chama Brasileiro Sem Fronteira. O Carlos, ele tem uma história de vida. O Carlos é quase igual um nômade, mas é um nômade mais inteligente. Ele não dorme em barraca, nessas coisas, não. Ele
Né, cara? Tu fez vídeo com o Rafael Scapella, né? Tu fez Fiz o vídeo com o Rafael, O Rafael Scapella praticamente ajudou a crescer meu canal. Foi Ah, como se foi? fosse um padrinho, né? Padrinho de canal, né? O Rafael. E ele sim, ele não tem casa, mas ele tá querendo. Sabe que ele tá bem interessado aqui no Chile. Ele fica em dúvida entre o Brasil, Chile e Portugal, né? Mas ele esteve aqui, ficou um tempão aqui no Chile, a gente andou pelo sul do Chile, e ele precisa de uma casa também, né? Porque, cara, ficar viajando sem casa, eu não ia conseguir, cara. Eu preciso de uma base, né? Você volta, descansa um pouco, daí você viaja. Eu prefiro assim. Esse daqui é o canal do Carlos, pessoal. Brasileiro Sem Fronteira, tem bastante vídeo bacana aqui. O Rafael, né, Carlos? Rafael Scapella, eu estava conversando com ele estava lá em Santos, ele alugou um Airbnb, e eu achei bacana. Ele falou assim, Thiago, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ele ficou, acho que 2 meses em Balneário Camboriú. Ele falou que alugou um apartamento em Balneário Camboriú, na beira da praia, lá no Airbnb, por $4.500. Aí ele falou que é coisa de rico, sabe? Assim, rico mesmo, coisa de Sim. prédio lá do Neymar. Aí eu tava falando, aí a gente conversando, eu falei, pô, se o cara ganha então R$30 mil no Brasil, ele vive como rico, ele aluga um balneário, Vive apartamento, bem. né? Vive bem. Uhum. É, Vive bem. Aqui também, no Chile, você vive bem. Aqui com 4 mil, com 4, 5 mil dólares aqui, você vive muito bem. Vive muito bem. Né? Agora, o Rafael, um dos únicos países que ele não entrou foi os Estados Unidos, que ele não conhece. E eu acho que ele tem um visto, parece que a mulher dele que não conseguiu o visto. A mulher dele que não conseguiu, Mesmo ela tem o passaporte português já, mas é porque ela foi negada no brasileiro. A Juliana deixou um comentário bacana aqui, ó. A Juliana Duretti. A Juliana briga comigo direto lá nos comentários, me xinga, mas eu vou te ler esse comentário aqui. Carlos, sou de esquerda, te parabenizo pelos argumentos consistentes e sem atacar orientações políticas diferentes da sua. Ela tá falando bonito aqui, mas geralmente a Juliana não é assim, não. Ô, Juliana, não, posso falar, Juliana, é que, assim, eu não sou bolsonarista, tá? Eu sou de direita e não sou bolsonarista. E aí é complicado falar na internet, eu sempre tomo. E aí as pessoas dizem que eu sou petista, mas eu não sou petista. E não sou de esquerda. Mas também não sou bolsonarista. E aí eu acho que meio que surta a cabeça da pessoa, sabe? Porque normalmente a pessoa só tem 2 neurônios, entendeu? Então é difícil conversar sobre política. É melhor não tentar envolver tanto isso, mas te parabenizo também por você conseguir também conversar sobre isso e por você estar fazendo um complemento, né? Complementando uma pessoa de direita. Queria agradecer o Carlos, agradecer o pessoal que está na live aqui, o Pantoja Máquinas, o Baderaca, a Juliana. Juliana, te odeio, mas gosto de você, Thiago. A verdade dói. Juliana é esquerdista que quer morar nos Estados Unidos. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, não sei se você concorda. A gente estava falando um negócio de política, né? Eu falei para ele, ó, primeiramente, nós não somos políticos, que nós não vivemos da política. Então, a gente pode ser direita hoje, esquerda, amanhã direita e esquerda, porque tem algumas atitudes do Donald Trump que eu não concordo. Eu sou mais da direita. E da mesma forma que tem algumas atitudes do governo Lula, por exemplo, o governo Lula mesmo, tem algumas coisas que eu não concordo, mas tem algumas coisas que eu concordo. Esse negócio dele da Bolsa Família, dar dinheiro para esse povo todo aí, eu não concordo, mas ajuda muito a economia, porque o rico, o bilionário mesmo, ele só reinveste o dinheiro dele na Bolsa de Valores. Mas o pobre que gera o dinheiro da economia e deixa o rico mais rico. E o pobre, na verdade, ele só, né? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E isso daí o governo do PT faz muito bem. Lá na frente, claro que vai quebrar o país. Mas... é que assim, o pessoal não entende, né? O cara, por exemplo, aqui, quer ver, ó? Chega assim um abobado ali, Tony Baldo, você é isentão, vaselina de comunista. Não, eu não sou. Eu sou libertário. Um cara assim, tipo, um político que vai chegar o mais próximo do que eu penso é o Milei, por exemplo. E aqui também eu estou apoiando o Partido Libertário para ganhar a eleição do Chile. Então, não é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é centrão, entendeu? Então, não tem um cara desse no Brasil. Então, não tem nada a ver que eu sou de centro, não tem nada a ver que eu sou isentão. Eu tenho a minha convicção
entendeu? Então, o cara que tem um cérebro um pouco mais lento, ele não consegue acompanhar isso. Então, a única coisa que ele pensa assim, você é petista ou você é bolsonarista? Se você não é nenhum dos dois, você é isentão e você está ajudando o comunista, entendeu? Então, você, Thiago, que você tem, né, você aceita algumas ideias de um, aceita algumas ideias de outro, você tem a sua opinião e você tem todo o direito de você falar isso. Mas o cara que está lendo, que começa a encher o saco, o cara que é hater, é porque o cara primeira coisa, o cara que tem tempo de fazer isso é um fracassado, né? Um cara que não tem o que fazer, entendeu? E você tem todo o direito de ter a sua opinião, né? E tanto que a menina também que comentou aqui também tem o direito da opinião dela. Só acho que a esquerda, ela quer um Estado grande, como os Estados europeus, progressistas, eles taxam mais a população, e taxando mais a população, você vai ter menos dinheiro para você, né? Dando mais, porque tem que dar mais dinheiro para o Bolsa Família ou para outras coisas, entendeu? Então eu prefiro o libertário, que o libertário vai deixar mais dinheiro para o meu, porque eu trabalhei e eu tenho direito ao meu dinheiro. É isso daí mesmo. O convidado pode chamar os inscritos de abobado. Calma, Argentina. O Carlos pode. Convidado pode. Você também xinga o convidado aí. O convidado O cara me xingou, tá? Ué, abobado não é um xingamento, é um elogio, pô, abobado. Imagina, você xinga a gente de vira-lata. Tudo político aqui é centrão. Ontem teve jeito. É isso aí. Ô, Carlão, queria agradecer você aí. Se despede dessa turma aqui, vou colocar você na tela aí. Quem não conhece o canal do Carlos, pessoal, Carlos, vocês perceberam aí, muita gente elogiando a live aqui de hoje, que eu fiz com o Carlos. Amanhã eu vou trazer o Gleidson, se vocês não lembram do Gleidson, o Gleidson veio aqui para os Estados Unidos, ficou 2 anos, pagou o coiote dele e voltou para o Brasil. Esse daí foi esperto, viu, Carlos? Ele nem esperou o green card dele, não. Ela sai fora, vou ficar nessa porra, não. Não gostou. Não gostou, não. O Carlos ele tem um canal no YouTube, Carlos Brasileiro Sem Fronteiras, bem bacana o canal dele, está aí na tela, se vocês jogarem lá. Tem muitos vídeos, vários vídeos interessantes, grande maioria para quem pensa, para quem teve o green card ou o visto americano negado, e pensa em sair do Brasil, que as pessoas às vezes viram para mim e falam: o Brasil está uma bosta, meu visto foi negado. Eu falei: então vai para outro lugar, ué. Você vai continuar na bosta, né? Isso aí. Carlão, se despede dessa turma aí. É isso aí, pessoal. Tem outras opções, né? Eu entendo o que está acontecendo no Brasil. Você não precisa virar as costas para o Brasil para o resto da vida. O Brasil pode ainda estar na sua estratégia. Você pode voltar sempre para o Brasil. Então, se você vai ilegal para outro país e fica nos Estados Unidos, talvez você não consiga voltar para o Brasil. Então, é melhor você estar com os documentos direitinho do Paraguai, por exemplo, ou do Chile, ou da Argentina, ou o que for, e você sempre poder voltar para o Brasil, sempre poder visitar sua família. E tem essas opções, entendeu? Então, é isso que, se vocês quiserem assistir os vídeos do nosso canal, a gente tem 2, na real, abri até um outro canal que se chama Teoria das Bandeiras também. Então, nosso canal é Brasileiro Sem Fronteiras, e o outro é Teoria das Bandeiras. E o nosso site é teoriadasbandeiras.com.br e o brasileirosemfronteiras.com.br. Tá sem som, Thiago. Uma última pergunta aqui, deixa eu te perguntar esse negócio aí. Você responde sim ou não, entendeu? Sem justificativa. Na sua opinião, a China é um país que aproveita da mão de obra barata e chegaria a ponto de ter escravos lá? Aproveito. É comunismo. Não é? Por que tem muita gente no Brasil que defende a China, cara? Eu vejo muito petista, principalmente, defendendo a China. Aqui não tem escravidão na China, que lá... China é socialismo de Estado, tá? Já não é mais tanto comunismo, é um socialismo de Estado, organizado por um governo central, para se aproveitar do capitalismo mundial, entendeu? Mas é eles que decidem. Para tu ter noção, o pobre de um chinês lá que mora no norte, se ele quiser mudar para o sul, ele não pode. Não Dentro pode, da China, não pode.
entendeu? Então, cara, isso daí para mim é escravidão. Tá? É escravidão. Tipo, Aí tem uns orelha seca, que eu chamo de orelha seca. Ah, que lá na China tem um trem que. Ó, eu trabalho com um chinês, que ele é engenheiro aqui engenheiro elétrico, e eu trabalho sempre com ele. Ele fala que vai na China, que a China é maravilhosa por conta da tecnologia que foi roubada, mas ele fala da escravidão que tem na China. Então, eles aproveitaram da escravidão de tudo para construir aquele país lá, mas é escravidão pura. E por que os petistas gostam, cara, de. Eu falei um dia isso aí, os petistas me xingou tudo, cara, nunca vi. Eu, eu não sabia que petista adorava tanto os chineses assim, não. é ideologia, né? Né? O petista ele é progressista, né? É um social-democrata, entendeu? Ele não é um comunista. É que o pessoal tem que estudar, né? O pessoal fica ali falando do nada sem saber o que está falando. O petista, ele não chega a ser um comunista, o pessoal não sabe o que é comunismo. O comunismo é um negócio mais pegado. Tá? Na China, o negócio foi feio, né, quando aconteceu o comunismo, tanto que os capitalistas foram para Taiwan. E olha a diferença que é Taiwan e a China continental. É Tem uma muito diferença chinês aí muito grande. Tem muito Muito chinês aí grande. no Chile? Tem chinês. Tem. E assim, ó, onde você enxergar chinês no mundo é porque tem coisa boa, tá? Porque o chinês que consegue sair de lá, ele quer botar o dinheiro num lugar seguro e ele quer uma segunda cidadania. Tá? Há uns, Segunda há um- cidadania não, ele quer renunciar dele lá, porque ele não Ele pode quer ter a segunda renunciar. cidadania. Há uns anos atrás, quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, né, em 2006, 2005, 2007, 2008, uns restaurantes chineses aqui que você pagava R$ 9,99 e você comia à vontade, camarão, salmão, aquelas comidas, aquelas. Aí o pessoal falava, caramba, mas como que é barato? E era uma rede de uma família de chineses. E depois eles descobriram que saía barato, sabe por quê? Porque eles traziam os chineses escondidos nos navios, os coiotes, e traziam os mariscos, os peixes, né? Tanto que essa rede de restaurante quebrou aqui em Massachusetts. E quem é aqui de Massachusetts, quem estiver na live aí sabe, tinha em Milford, tinha em Marlboro, tinham mais ou menos uns 5 a 6 restaurantes aqui. Aí eles traziam o pessoal no casco dos navios, ali no porão dos navios, junto com os mariscos, e ainda colocava eles para trabalhar no restaurante para ganhar coisa de $2, $3 aqui dentro dos Estados Unidos. E depois que eles trabalhavam 2, 3 anos que pagavam o coiote, aí eles eram liberados para viver a vida dele aqui nos Estados Unidos. Muita gente corre da China, assim, para quem não sabe, tanto que, né? Os caras tentam sair de qualquer forma, né? E os que têm dinheiro, eles compram um imóvel na Flórida, ou no Canadá, ou em qualquer lugar, e eles vão comprando, os imóveis vão crescendo de preço, eles vão comprando, eles não estão nem aí, eles querem tirar o dinheiro deles da China e colocar em qualquer lugar. E se conseguirem a cidadania, melhor ainda, ter os filhos deles em outros lugares, é isso que eles querem. É sair daquele comunismo que depois virou socialismo de Estado. Mas, enfim, eles ainda não têm liberdade lá. Quem gosta da China é quem vai para lá de turista. E olha tudo bonito e tal, não sei o que. É isso, né? E acha que pode ser aplicado no Brasil. Não, não pode ser aplicado no Brasil isso. E também tem o pessoal fala de alguns, acho que só tem um youtuber lá, né? O pessoal fala, mas tem um youtuber lá na China que só fala bem da China. Eu acho que se o cara falar mal também, ele vai preso lá também, né? Ah, sim. Né? Sim. Se tu chega como turista lá e tu pode até usar VPN, tu pode falar algumas coisas, o máximo que eu acho que eles iam fazer é te mandar embora. Agora, o chinês em si deles lá, eles não podem falar nada, tá doido. Pode falar nada, né? O outro ali dizendo, lembra do Luiz Miranda? Eu lembro do Luiz Miranda. Eu cheguei a frequentar uma dos cafés dele lá que ele fazia. Esse era picareta. Ele estava aqui esses dias nos Estados Unidos. Ele tá aí? Tá, ele estava aqui mês passado, 2 meses atrás. Ele voltou para o Brasil, né? Mas ele estava aqui. O pessoal pensou que ele. Esse deixou um monte de gente na mão, cara. Conseguiu tirar dinheiro de um monte de gente, cara. Eu conheço gente que ficou na mão com ele, cara. O cara pegou e depois virou deputado ainda por cima.
Perdeu feio, né? Mas disse que vai tentar de novo. Vamos ver. Vai Ô, tentar de Carlão, novo vai tentar de novo o Luiz Miranda. Tá doido. Carlão, brigadão. Deus te abençoe aí. Tamo junto. Se você precisar aí, depois a gente faz outra live. Vamos sim, eu te convido também para o nosso podcast que a gente faz. Se tu puder participar, seria uma honra aí. Obrigado pela oportunidade aqui de falar com o teu público aí. É um prazer. Fica com Deus. Estamos juntos. Eu participo do podcast lá sim. Eu aviso essa galera aqui para ir lá. Valeu? Beleza, cara. Valeu. Um abraço aí. Abraço aí pro povo americano. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Campada de gente fina. Olha só aqui, nem comi o pãozinho de queijo da Panebras. O Weiser tá aqui. Eu vou se despedir aqui de vocês. O Weiser fica só aqui, ó. Vai lá, Weiser. Quer dar um alô aqui, ó. O Fofão tá aqui. Vou terminar de tentar jogar um vídeo aqui amanhã. O povo americano, o povo é iludido demais, socialista, tem que migrar para a Coreia do Norte. Lula, ladrão e quadrilheiro. Valeu, abraço para o povo chinês. China é capitalista comunista. Quebrou, mas não quebra nada por aí. Aí o Weiser. Cara. Um abraço, a Lele está na área. Aí, fofão, um abraço para vocês. Deus abençoe vocês. Quantos anos tem o Weiser? O Weiser tem 3 anos. O Weiser fez 3 anos agora, né? Em fevereiro. Ele está trocando o pelo dele, ó. Olha o pelo saindo. Tá trocando o pelo dele. Um abraço, fique com Deus. Estamos juntos. Thiago falou mal do Trump e brotou esquerdopata na live dos alfas. Um abraço, pessoal. Fique com Deus aí. Até amanhã a gente tem uma live com o Gleitson. O Gleitson vai ser legal ver a história dele. Beleza? Abração.